A direção do Internacional sinaliza um movimento para o pós-janela de transferências, já que ainda pode buscar reforços desde que os jogadores estejam com um contrato livre. Nesse vídeo, a gente cita 3 jogadores da posição que o Inter está buscando que podem ser alternativas para reforçar o elenco no restante da temporada. Uma delas é bem interessante e joga no futebol colombiano. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero listar 3 jogadores que podem ser opções no mercado para o Internacional, buscando reforçar o elenco. Lembrando, o Inter tem carência de atacantes pelo lado do campo, pois oficializou nesta quarta-feira a venda do atacante Wesley para o Al Rayyan do Catar. A partir disso, busca nos bastidores algum jogador para esta função, mas tem uma limitação que precisa ser atendida. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito. O link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? O Inter tem limitações para buscar este ponta, tá? Primeiro, precisa ser um jogador que esteja livre no mercado e que tenha rescindido o seu contrato antes do dia 2 de setembro, que foi quando fechou a janela de transferências aqui do Brasil. Além disso, o Inter precisa que este jogador seja brasileiro, porque o número de estrangeiros no elenco do Internacional já é alto. E aí a tendência é que seja um jogador brasileiro para facilitar essa gestão de elenco, para não ter que deixar jogadores de fora da lista de relacionados, algo que o Roger está precisando fazer neste momento. E eu busquei 3 jogadores livres contratualmente que podem ser opções para o Internacional. 3 pontas de características diferentes, de momentos diferentes da carreira. Mas um deles em especial eu acredito que possa ser um bom reforço. O primeiro que eu cito é o atacante Pedrinho, que rescindiu o seu contrato com o Cuiabá. Ele veio do Lokomotiv Moscou para a equipe do Cuiabá, mas se envolveu em uma polêmica extracampo. Pedrinho foi envolvido ou se envolveu em uma confusão no vestiário durante o intervalo de uma partida contra o Cuiabá. Ele discutiu, brigou com o volante Caio Mineiro, de acordo com informações da imprensa matogrossense. A partir disso, ele foi afastado, porque seria reincidente nesse tipo de situação. Foi afastado e rescindiu seu contrato para estar livre e poder assinar com outra equipe. O Pedrinho ele tem uma carreira relativamente média no futebol brasileiro e também com algumas passagens pelo futebol internacional, tá? Ele é um cara que joga como ponta esquerda, ele tem 8 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, ele passou por Oeste de Itápolis, formado na base do Audax, passou pelo Atlético Paranaense, depois foi pro América Mineiro, do América Mineiro foi pro Red Bull Bragantino, do Red Bull Bragantino aí ele foi pro Lokomotiv Moscou e rodou por empréstimo. Passou pelo São Paulo, passou pelo América Mineiro de novo, passou pelo Santos e agora estava no Cuiabá. É um jogador que tem uma certa experiência de vários clubes grandes na sua carreira, mas que não conseguiu se afirmar e rescindiu seu contrato por uma questão extracampo, por um ato de indisciplina. Tem 25 anos, o Pedrinho, lembrando, tem 8 jogos e 1 gol na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, e é uma opção de emergência, poderá ser uma opção para o Internacional. Além do Pedrinho, o segundo nome que eu vou citar também teve um caso extracampo, de indisciplina, que é o Caio Mateus. O Caio Mateus é uma promessa das categorias de base do São Paulo, ele foi formado no São Paulo, ele tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e foi emprestado para o Coritiba.
ou foi para o Coritiba, em definitivo, no início dessa temporada. No Coritiba, ele fez 5 jogos no Campeonato Paranaense, onde faria sua primeira participação no time profissional. 5 jogos no Campeonato Paranaense, nenhum gol, não chamou atenção. E se envolveu em uma briga na saída de um bar fora de campo. E depois disso foi afastado. Não foi relacionado para nenhum jogo do Campeonato Brasileiro da Série B e rescindiu seu contrato para estar livre no mercado e poder negociar com qualquer outra equipe. Sinceramente, o Caio Mateus, eu acredito que seja o menos cotado entre todos eles, tá? Porque o jogador mais interessante dessa lista, eu vou trazer agora, que é o Marcos Vinícius, que tem 28 anos de idade e fez sucesso no futebol colombiano. Ele é formado pelo Red Bull Brasil, Tubarão, mas é profissionalizado pelo Grêmio Prudente de São Paulo. E aí passa por vários países. Ele joga no futebol do Bahrein até se transferir para o futebol colombiano. Passa por Independiente Santa Fé, Tigres, depois volta para o Independiente Santa Fé, passa pelo Atlético Huila, todos os times da primeira divisão do futebol colombiano, tem uma passagem pelo futebol sul-coreano, no Jeonbuk Hyundai, e por último, estava no Independiente Medellín, um dos maiores clubes do futebol colombiano. E por lá, o Marcos Vinícius estava bem. Nessa temporada, por exemplo, ele foi titular em 13 jogos do Campeonato Colombiano, marcando um gol. Ele é um ponta que joga com a 10 no Independiente Medellín e é muito bem quisto pela imprensa colombiana, tá? Eu li, por exemplo, para buscar informações sobre a rescisão de contrato dele, o pessoal do eldeportivo.com, e o relato que eles têm por lá é que o Marcos Vinícius chegou mostrando um ótimo nível, todo mundo esperava que ele fosse cumprir o seu contrato até junho de 2027, mas através de um acordo mútuo com o Independiente Medellín, rescindiu seu contrato para buscar um novo clube na carreira. Ele tá assim desde julho, tá? 1 mês e meio aproximadamente, o Marcos Vinícius está sem jogar e sem contrato, buscando uma nova equipe. A partir disso, ele foi cogitado em outras equipes do futebol colombiano, mas não assinou. E poderia ser um jogador buscado pelo Internacional por ser um atleta livre no mercado, brasileiro, que tem um bom nível, estava jogando bem no futebol da Colômbia, no Independiente Medellín, e pode ser uma opção alternativa buscada pelo Internacional para compor o grupo pelo lado do campo, já que o Inter busca esta emergência. 3 nomes que estão livres no mercado, brasileiros, e que podem receber um movimento da direção colorada para reforço nesse restante de temporada. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!